Olá mais uma vez, terceiros anos. Tava um pouquinho sumida aí, passando atividades de revisão para vocês. Mas agora voltando aí com a matéria do quarto bimestre, né? Já passei fósseis antes da revisão. E aí eu vou continuar com algumas evidências de evolução, tá? E semana que vem, a última semana para entregar terceiro bimestre, quem não entregou ainda, né? Fiquei sabendo que até dia 30 pode entregar. Depois que eu vou fechar, que vamos fechar as médias do terceiro bimestre, então corre atrás. Eu passei já o arquivo em um Word com todos os links de todas as aulas e todas as atividades que tem que me entregar no Classroom, tá bom? Se tiver problema, me chama no WhatsApp, pede pros colegas, todo mundo já tem o meu WhatsApp. Vários alunos falam comigo todo dia na semana, você sempre tem aluno me procurando, todo dia eu atendo aluno, então pode me procurar para tirar dúvida, tá bom? Eu procuro sempre atender e responder no mesmo dia, se possível, senão no máximo na manhã seguinte. Então vamos lá, gente, não vamos perder o foco, que infelizmente está acabando e dessa forma, né? O ano está acabando e nós ainda estamos dessa forma. Não são só vocês que lamentam, mas é a forma que a gente tem que se acostumar, né? Pelo menos por enquanto, até tudo isso acabar. Eu já tô cansada de vai passar, quero que acaba logo, não dá mais. Bom, enfim, vamos lá. Órgãos homólogos, o que são órgãos homólogos? Homo significa igual, então tem a mesma... o mesmo desenvolvimento, a mesma herança embrionária, a mesma... Ai, que nervoso, tá falando até agora e... Vamos voltar, vai. Órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma... que vem de um ancestral comum. Tem a mesma origem evolutiva, tá? São órgãos que possuem a mesma origem evolutiva. Mas por pressões, né, do ambiente, por pressões evolutivas, às vezes esses órgãos não estão mais iguais, né? Eles sofreram diferentes pressões, então eles têm, por exemplo, diferentes ornatos, porque eles possuem diferentes funções, tá? Então eu vou ler aqui, já que eu pipoquei, então vamos ler a definição. São aqueles que possuem a mesma origem embrionária, têm um ancestral em comum, e desenvolvimento semelhante em diferentes espécies, embora em algumas casos possa exercer funções diferentes em diferentes espécies. Então, o que acontece, tá? Se a gente olhar, aqui tá a mão, né? Se eu só colocar aqui, ó, o homem é o quarto exemplo. É uma mão, é isso aqui. Essa estrutura óssea, vários mamíferos possuem, como a nossa. Só que a gente usa a mão o quê? Para pegar as coisas, né? Para trabalhar com elas dessa forma. O pássaro, para voar. Ele é uma ave, né? Agora, olha como é mais semelhante com os outros mamíferos. O leão, que é para ele andar, é a pata, né? Como o cavalo já tem uma modificação maior. O sapo, que é um anfíbio, né? Ele vem antes da ave, a gente lembra, a gente estudou. Ó, existem semelhanças, né, nesses ossos aqui, nessa estrutura. E a baleia parece uma mãozinha, né, se a gente for olhar. E o morcego, a asa do pássaro, a gente vê que é bem diferente, mas se você pegar a asa do morcego, vai estar lá essa estrutura, igual tá na nadadeira da baleia, tá? Porque tem a mesma origem evolutiva, mas com o tempo sofreu pressões evolutivas diferentes, como adaptação ao meio, né? Meio aquático, meio terrestre, meio aéreo. E aí, com uma função diferente, vai aparecer, eles não vão ser tão idênticos, né? Porque vai sofrer pressão evolutiva diferente, mas tem a mesma origem evolutiva. Diferente aqui dos análogos, tá? Os análogos, eles podem ter até a mesma função, mas tem origem evolutiva diferente. Exemplo, a asa do morcego e a asa da borboleta. A borboleta é um artrópoda, né? Do insecta, né? Filoartrópoda, classe insecta, nós vimos isso. Se a gente for mais a fundo, a ordem é Lepidóptera. Nós estudamos tudo isso aí no segundo bimestre. E qual é a função da asa? Voar, tá? Esses animais, eles precisam voar. O morcego, ele é um mamífero que ele teve que se adaptar no alto da caverna, né, naquela parte. Por quê? Porque é o ambiente que tinha para ele sobreviver. Então, eles foram se adaptando àquele ambiente. E os mais adaptados foram sobrevivendo.
e passando essas características aos seus descendentes. A gente vai estudar Darwin na próxima aula, tá? Que isso eu acabei de falar, é a seleção natural. Então, o mamífero, ele sofreu pressões evolutivas para viver primeiramente no teto de caverna, eles ficam ali, né, de ponta cabeça, eles posam lá no teto da caverna e eles voam para conseguir alimento, tá? Por exemplo. Então, eles se adaptaram a esse ambiente. O golfinho também é um mamífero que voltou para a água, né? Por que ele voltou para a água? Leão marinho. Antes do golfinho, a gente tem o leão marinho, que é um animal que ele fica muito tempo fora d'água, mas ele também fica dentro d'água. Por que esses animais voltaram para o ambiente aquático? Por necessidade do alimento. É uma das principais necessidades que eles tiveram para voltar para dentro d'água, para caçar, para se alimentar. E aí alguns se adaptaram tanto que novamente tem a forma hidrodinâmica, como a dos peixes, tá? E aí é uma outra analogia, são outros órgãos análogos, né? A nadadeira do peixe e a nadadeira do golfinho, tá bom? Tanto que a nadadeira do golfinho vai ter esse formatinho lá dentro. Vou voltar aqui, ó. A baleia, né? Mas a do golfinho também é bem parecida com a da baleia, a nadadeira. E o do peixe não vai ter essa estrutura óssea, né? Na nadadeira, tá bom? Então, órgãos homólogos, mesma origem evolutiva, porém pode ter funções diferentes, dependendo da adaptação do animal. E análogos não possuem a mesma origem evolutiva, mas possuem a mesma função, tá? Como eu falei, nadadeira do peixe e do golfinho, tá aí como exemplo no slide a asa do morcego e da borboleta. Tranquilinho? Convergência adaptativa, vamos ler. É quando os seres não possuem os mesmos ancestrais, que é o exemplo que eu dei do peixe e da baleia também, mas desenvolvem estruturas que têm a mesma função devido ao mesmo tipo de adaptação que suas espécies tiveram por viverem em um meio comum. Então vamos lá, olha lá o peixe-boi, o pinguim, o tubarão, e o que é o peixe cartilaginoso, né, condricte, vamos puxar da memória, o peixe ósseo ali, osteite, e o mamífero ali, o golfinho. Então, eu tenho dois mamíferos nessa imagem, o peixe-boi e o golfinho. Tem uma ave aí no meio que é o pinguim. E na frente, o tubarão e um outro peixe, que a gente não sabe qual é a espécie dele. Todos possuem nadadeira, forma aerodinâmica. Aerodinâmica é das aves, desculpa, que eu vi o pinguim. Mas o pinguim, mesmo sendo uma ave, ele tem um formato hidrodinâmico para nadar. Então, foi uma convergência, não veio da mesma origem evolutiva, mas eles convergeram na mesma formato, mesma função. Tudo bem? E a divergência adaptativa, vamos ler. É quando os seres vivos com a mesma origem, tá vendo? Diferente da convergência. E mesmo os ancestrais são levados a desenvolver estruturas diferenciadas por conta de pressões evolutivas diferentes, né? Então, o mamífero que voa, o mamífero que nada, o mamífero que anda. Então, são divergências adaptativas. Então, voltando lá, convergência é quando é a mesma função, o mesmo formato, mas origens evolutivas totalmente diferentes. E divergência é quando a origem evolutiva é a mesma, mas a função, o formato é outro, tá? Por adaptação ao meio, como a gente já disse várias vezes. E também uma das grandes provas, né, aí da evolução são órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que em algum momento teve função para aquele indivíduo e perdeu a função, tá? Não tem mais função. Então, ele fica atrofiado no organismo. Um exemplo que... Ah, tá aí sim. Eu ia falar, né, do siso, tá vendo? A boca aqui de um humano não tem mais espaço para o siso nascer, porque a nossa alimentação não é mais a mesma do que dos nossos ancestrais. Então, tem gente que nem tem mais dente do siso, nem desenvolve, a tendência é sumir. E quando ele aparece, a gente tem que tirar, porque não tem mais espaço, né? Por alteração da nossa alimentação, alterou o espaço aí, tudo bem? O fermo de mamíferos aquáticos, mamíferos maminhos, olha como ele é pequeno e para baixo, né? Tá mostrando aqui. Então, assim, ele é totalmente atrofiado, né? Não tem mais função nenhuma. Outro nosso é o cox,
tá mostrando ali, que o cachorrinho tem o rabinho, e os outros mamíferos têm rabinho, o macaco tem rabo. E nós não temos, né? Nós perdemos. Por quê? Porque a gente não precisa mais, né? Dessa função para nos comunicarmos. Os animais se comunicam com o rabo. A gente sabe disso. Quando o cachorro abana o rabo é porque ele tá feliz. Quando o rabinho tá no meio das pernas é porque ele tá com medo ou porque ele tá triste. Então é uma forma dos animais se expressarem entre eles mesmos, né? Os macacos se expressam com o rabo entre eles mesmos e todas as espécies aí. Por que a gente não precisa mais? Além da fala que a gente desenvolveu, nós temos a nossa face, ela tem uma musculatura muita musculatura que faz com que nós nos expressamos só com o nosso olhar, com o nosso rosto, né? A gente não precisa mais do rabo. O cachorro, ele não faz várias caretas como eu tô fazendo agora aqui pra vocês, por exemplo, né? Mas a gente faz. Então, ele não precisou mais, né? E ele foi se atrofiando esse órgão aí, tá bom? E é isso. O apêndice. O apêndice, ele digere celulose. E muitos nutrientes que estão em verduras, legumes, em vez, né? Ele digere a celulose. Nós não digerimos celulose, porque a gente não precisa mais. Então, ele é um órgão atrofiado, né? Que brinca que só serve para inflamar, só serve para dar problema. Embora existam, aí já estou entrando em mais detalhes, muita pesquisa, muitos estudos, acho que já até foi comprovado, de que ele tem a ver com o sistema imune, algumas células do sistema imune, enfim, né, glóbulos brancos, tal, produção aí de defesa do organismo, enfim, tá bom? Então, esses são os órgãos vestigiais, aqueles que tiveram uma função no organismo dos nossos ancestrais, mas para nós não traz mais nenhuma função, então ele fica atrofiado e pode chegar a sumir, como por exemplo o siso, né, dente do siso. Outra coisa, formação embrionária. Se a gente vê a formação aqui, ó, dos vertebrados, olha o peixinho, o primeiro. Do lado, a salamandra, o anfíbio, não é muito parecido, gente, os embriões deles? A tartaruguinha, que é um réptil, tá vendo? Depois a ave, e aí 2 mamíferos, um do lado do outro. Olha o embrião do coelho e o nosso, né, de um humano. Até algumas semanas eles são praticamente iguais, né? Então isso demonstra uma origem evolutiva, um ancestral em comum dentro de todos esses animais que estão aí, tá? É uma outra evidência. E aí a próxima aula, já que o slide está aí, semana que vem eu entro nas teorias da evolução, né? De Lamarck a Darwin até hoje o neodarwinismo, e conto toda a historinha da girafa, tá bom? Exercício, professora, você está dando a matéria, cadê os exercícios? Primeira semana de novembro eu passo, tá? Eu tô dando esse tempo pros colegas que não fizeram. Professora, mas eu faço tudo em dia, aí você dá essa boiada para quem não tá fazendo nada, tá começando a correr agora. Você fez tudo em dia. Primeiro que você aproveitou muito mais, você teve muito tempo para aprender, para se organizar. E você fez com calma, você fez com tempo. Quem deixou tudo para agora, entendeu? Tá correndo atrás e, enfim, não sabe nem se vai conseguir fazer, tá? Então, o mundo é dos espertos. Os espertos são aqueles que aproveitam as oportunidades, né? Mesmo porque, por exemplo, a gente tá vendo que tá acontecendo uma pandemia, né? Que a gente não pode nem sair de casa, praticamente. E vocês têm a opção de ter aula dentro da casa de vocês. Vocês têm a opção de nos receber da forma possível dentro da casa de vocês e continuar aprendendo, né? Quem é o esperto? É o que deixa essa oportunidade passar ou o que agarra porque é o que tem no momento, tá? Então vamos pensar nisso também. Então fica tranquilo aí que o esperto é quem tá com tudo em dia, tá? Tem alunos que já tem nota 10, 9, 8 fechada aí. Tem aluno que não me entregou nada e eu tô rezando pra entregar, por favor, né? Porque eu acho que tudo que a gente tá passando já tá muito difícil pra todo mundo. Então vamos fazer, gente. E aí, voltando em novembro, tá? Primeira semana de novembro, eu já passo os exercícios tudo isso aqui, né? Começou com fósseis, evidências da evolução. E aí, as teorias evolutivas, tá bom? Aí eu passo os exercícios já como matéria do 4º bimestre. Não vou passar trabalho, tá? Às vezes tá falando, ela passa trabalho todo bimestre, porque ela já não passa, Não. Eu vou, aí
eu vou passar essa matéria, o exercício, a gente vai corrigir, vou explicar tudo direitinho, a gente vai ter umas revisões, tá? Umas atividades de revisão do ano letivo, que foi praticamente à distância, tá? Se cuidem, boa semana e até semana que vem.